de um filho, um neto de Eli, que o nome era Icabode. Bode significa glória. Icabode significa foice a glória. Então essa era a ideia do nome de Uzias. Ele era a glória, a força do Senhor, isso que significa. Então com a morte dele, vinha esse sentimento de que foi a força do Senhor. Uma desesperança, uma falta daquilo que eles tinham como âncora. Aí Isaías tem essa revelação de Deus assentado no trono. E o serafim declarando: toda a terra está cheia da sua glória. E nós ficamos tentando então mostrar essa verdade de que a terra está cheia da glória de Deus. Pensa um pouquinho na terra como ela está hoje. Nosso país já sofre ali no sudeste com os incêndios espontâneos, as florestas pegando fogo, pessoas saindo de suas casas, aqueles que moram em áreas rurais, animais morrendo, animais cercados pelo fogo. Nosso sudeste passa por isso. Israel, o Oriente Médio, é um barril de pólvora. Guerra ali a qualquer momento pode estourar. Ali no norte do Oriente da Europa, Rússia e Ucrânia, a qualquer momento também pode complicar mais. Onde é que está a glória do Senhor em tudo isso? A glória do Senhor está em olharmos para toda a criação de Deus e ver a mão dele mantendo essa criação. Irmão, se Deus não estivesse sustentando a terra, há muito que ela já teria dado o seu próprio fim. Deus tem retido, Deus tem feito com que essas situações possam ir cada vez com menos velocidade, mas a gente sabe que Deus tem um relógio e que tudo um dia vai ser consumado. Mas a glória de Deus está em olhar para a criação e ver a sua mão, está olhando para um pássaro, olhando para uma ave e ver a glória de Deus. Tudo que foi criado, olhando para o ser humano, a terra está cheia da sua glória. Deus santifica e nos prepara e nos separa para uma obra. Lembra que um serafim tocou na boca de Isaías, purificou os seus lábios e o separou, o santificou para que ele pudesse ser enviado por Deus. E por fim, quando nós fazemos isso, nós somos tidos então como representantes de Deus. Não podemos ser essa pessoa enviada por Deus, representar Deus como um missionário, como alguém que está em nome do Senhor, se nós não tivermos essas experiências de que Deus governa todas as coisas, de que Ele está no trono, nada vai acontecer se não for pela sua vontade, que nós estamos enviados por eles, debaixo dos cuidados dele. Vamos ver um pouco mais disso hoje. Eu não sei se eu falei da semana passada, mas eu comentei durante a semana com algumas pessoas de alguns missionários. Eu conheço uma jovem chamada Lauren, é esse o nome dela? Essa jovem deve ter menos de 30 anos, é americana, casou aí, tem 10 anos de casado já, e hoje ela está no Oriente Médio. Ela saiu lá da comodidade do seu país, da tranquilidade dos Estados Unidos, de todos os recursos que ela tinha lá, e ela quis ser missionária. Hoje ela está lá. Então, quando você pensa numa pessoa que se expõe a isso, ela tem que ter em Deus uma razão muito forte. Mas não é só quem vai para um país muçulmano que tem que viver de uma forma totalmente diferente, não pode se dizer cristão, por exemplo, é toda uma forma diferente para poder ser missionário. Eu conheço um rapaz chamado Ronaldo, ele e a esposa são missionários aqui no interior, não lembro o nome da cidade, é uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Norte, mas lá ele tem as mesmas necessidades de ter Deus assentado no trono, Deus cuidando de todas as coisas, Deus santificando a sua vida e Deus o enviando como um enviado dele. Missão é isso. Se algum entre nós deseja, lá no coração, tem um sonho de ser missionário, você precisa ter primeiramente essa intimidade com Deus. Você precisa ter certeza de que Deus está no controle, a sua vida está na mão dele. Vamos lembrar de um missionário famoso chamado Paulo. Naufrágios, perseguições, apedrejamentos,
todo tipo de tentativas, pessoas dizendo, o homem que sair daqui, o homem que está aqui, que o dono desse cinto, que a pessoa estava se amarrando, ele vai ser preso, vai ser levado assim pelos judeus. Em cada cidade que Paulo chegava, ele encontrava esses anúncios e dizia, eu estou pronto, não só para ir para Jerusalém, mas para morrer, para ser preso, eu estou pronto. Então, quando alguém tem um coração de ser missionário, esse alguém é uma pessoa que tem uma dependência, uma confiança, uma certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus. Missão é isso. Foi o que nós vimos então com Elias, com Isaías. Vou errar aqui algumas vezes esse botão. Vamos olhar aqui na palavra, então, começando nosso tempo de hoje. Tem uma porção de Mateus, uma das parábolas, Mateus capítulo 21, está na transparência aí, na projeção. Me perdoe a transparência, vai sair algumas vezes. Das antigas, né? Mas você pode abrir sua Bíblia se for melhor de você ler. Queridos, preste atenção a isso. Hebreus diz, tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Gálatas diz que na consumação dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Então, houve um tempo em que a palavra foi anunciada por profetas de Deus, enviados por Deus. Quando Jesus deu essa parábola, eu vou ler agora com você, é Mateus 21, a partir do versículo 33, Jesus estava fazendo uma transição entre tudo o que tinha acontecido e o que estava agora para acontecer. Versículo 33 diz o seguinte, atentai noutra parábola, Jesus falando. Se sua Bíblia estiver em vermelho, algumas Bíblias, sempre que aparecem em vermelho, é Jesus que está falando. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, constituiu nela um largar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Isso aqui é a história dos envios de Deus, dos seus muitos enviados aos homens. Você lembra o nome de algum dos profetas? Alguns têm na Bíblia. O livro escrito com seu próprio nome. Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, pessoal do Retiro do Jovem também, né? Alguns profetas não têm livros escritos com seu nome, mas não são porque são de pequeno valor, pelo contrário. Elias foi um dos maiores profetas de Deus, não tem nenhum livro com seu nome. Na minha opinião, o maior profeta de Deus foi Eliseu, não tem nenhum livro escrito com seu nome. Eliseu foi aquele que pediu a Deus apenas porção dobrada do espírito de Elias. Se Elias era um grande profeta, Eliseu foi 2 vezes ele. E se você vê a obra de Eliseu, é uma obra tremenda. Mas esses homens todos que Deus enviou aos judeus. Jesus disse, enviado um, enviou outro, a uns mataram, a outros espancaram, por fim Deus enviou o seu Filho. Estamos fazendo essa transição, queridos, entre aqueles que foram enviados como profetas e Jesus que foi enviado na consumação do tempo, naquele momento que Deus separou para isso. Preste atenção que eu quero fazer aqui um comentário que eu acho importante. Nenhum profeta foi enviado para o Brasil, para a China, para o Japão. Agora pensando naqueles países, né? Os profetas eram enviados para Israel. Por quê? Porque Israel era a testemunha de Deus às nações. E era Israel que precisaria mudar o seu comportamento para cumprir o seu papel. Deixa eu ver se eu tenho algum slide que vai falar disso. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais, pelos profetas, nos falou pelos filhos. Aqui nós temos 2 lições importantes
que marca o que é um missionário, o que é alguém enviado por Deus. Se você pensa nesse assunto para você, você precisa dessas marcas na sua vida. Primeiro, ser enviado por Deus. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Jesus não disse, eu quero ir na terra, eu agora quero ser missionário, eu quero ter essa experiência. Não foi assim. Muita gente se levanta com esse sonho, esse desejo no coração de que querer fazer algo particular e faz da sua vontade própria. Eu quero isso, eu quero ir para o seminário, eu quero fazer um trabalho especial. Mas não é assim que funciona. É necessário que nós tenhamos um envio de Deus. O próprio Jesus foi enviado por Deus. Segunda coisa é que esse que é enviado por Deus, Deus fale por meio dele. É isso que diz Hebreus capítulo 1. Tendo Deus outrora, Deus falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho. Nós vamos buscar a prática disso, irmãos, quando eu me sentir cumprindo esse papel de enviado por Deus, ter o temor de não falar de mim mesmo, de não ter uma palavra que seja de uma vontade própria, sabe? Eu escolho a palavra dependendo do meu ouvinte. Eu não quero chocar, eu não quero agravar aquela conversa, então eu tenho uma palavra ali, eu tenho que ter a palavra de Deus. Deus precisa falar por meio de. São duas marcas de um missionário. E nós encontramos essas duas marcas, em todos os profetas que vieram antes de Jesus, e encontramos ela de uma forma muito marcante na própria pessoa de Jesus. Ser enviado por Deus e ser aquele canal onde Deus vai falar por meio daquela pessoa aos seus ouvintes. Na semana retrasada, quando eu terminei de falando sobre Isaías, eu pensei em começar aproveitando o tempo, mas eu vi que não teria condições, mas eu adiantei ali algumas coisas. Irmãos, o Evangelho de João é um livro assim, muito especial para que você possa ver a vida de Jesus como enviado por Deus só no Evangelho de João. Você vai dando um passo a passo e vendo ali acerca de Jesus, como ele definiu isso. Então eu estou chamando isso aqui de características de Jesus como missionário, e eu anotei pelo menos 6 coisas que eu queria que a gente pudesse anotar. A primeira verdade é esse texto que Francisco leu, da mulher de Samaria. Jesus como missionário de Deus, Jesus tinha prioridade nessa obra. Você lembra dessa história? Jesus chegou naquele poço, cansado, com fome e com sede. Os discípulos foram na cidade comprar comida. Ele ficou lá no poço. Os discípulos devem ter demorado para ir, demorado para voltar. Chegaram, trouxeram comida e ofereceram a Jesus. Ele disse, não quero agora. E os discípulos perguntaram, alguém trouxe comida para ele? Ele disse, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então essa prioridade que Jesus tinha, tudo que ele pudesse ter na sua vida, eu imagino Jesus como uma pessoa comum, igual a mim e a você. Tinha fome, tinha fome. Tinha sede, tinha sede. Cansado, precisava dormir, precisava dormir. Se angustiava, chorava, chorava. Mas quando ele estava diante de realização, da realização da obra de Deus, isso era prioridade para ele. Eu sei que imaginar os tempos que Jesus estava vivendo e trazer para os nossos dias não é tão fácil, mas vamos trazer aqui, vamos fazer um esforço. Quando eu tenho a oportunidade de anunciar o Evangelho para uma pessoa, que é o que Jesus estava fazendo com a mulher de Samaria, eu consigo colocar a minha academia no segundo plano? Eu consigo colocar o meu programa da televisão no segundo plano? Eu consigo colocar o jogo do futebol, daquela decisão, em segundo plano? Eu consigo mandar esperar a refeição, eu como depois, no segundo plano?
Eu só não posso perder aquela oportunidade de continuar falando do Evangelho para aquela pessoa, para aquelas pessoas. Isso é uma prioridade para mim. Eu reorganizo a minha vida da forma que for, para que eu cumpra essa expectativa de Deus. Jesus tinha isso como uma prioridade. Eu não sei nem como classificar que prioridade era essa, porque eu acho que prioridade 1 nem cabe aí, era prioridade 0. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Talvez não seja nem possível explicar isso humanamente, você explicar para uma outra pessoa por que você está abrindo mão de algumas coisas para que você faça aquilo que o Senhor te mandou para fazer, realizar a obra que o Senhor te enviou. Irmãos, se você ficar ligado aqui, você vai me ver repetir isso várias vezes. Era claro para Jesus qual era a obra que Deus tinha mandado ele fazer. Uma das primeiras necessidades que nós temos é ter clareza de qual é a obra que Jesus me mandou fazer. Quem aqui é dono de empresa, eu sei que tem alguns que são donos, você imagina um empregado na sua empresa que não sabe exatamente qual é a tarefa dele. Nem cobrar você consegue cobrar, porque não tem como, ele não sabe o que é que vai fazer. Mas uma vez que ele sabe qual é a tarefa dele, ele tanto pode ser ajudado a realizar, como ele pode ser acompanhado naquela realização, como ele pode depois ser cobrado naquilo. Então é necessário ter a clareza da obra que o Senhor tem nos dado a fazer. Jesus tinha com clareza isso. Lucas capítulo 4, Jesus estava em Nazaré, abriu o livro do profeta Isaías e leu o texto que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas novas. Quando ele termina de ler esse texto, ele diz: hoje se cumpriu essa palavra. Ele tinha consciência, ele tinha certeza de que ele foi enviado pelo Senhor para aquela obra e estava recebendo a ação do Espírito Santo sobre ele para aquilo. Em Lucas capítulo 3, um pouquinho antes do batismo, logo depois de ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e o Espírito levou para o deserto. Jesus tinha consciência da sua obra e da sua dependência de Deus. Ele priorizava essa obra que o Senhor tinha para ele. Ele tinha clareza disso. João capítulo 6, versículo 38, está aqui o resumozinho do texto. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu queria que você anotasse isso. Todos nós, seres normais, temos vontades. Todos nós, seres normais, temos vontades. As vontades não são ilícitas, na sua maioria. Estou pensando nas coisas normais. A vontade de dormir, a vontade de um lazer, a vontade da alimentação, vontades naturais. Nós temos vontades. A vontade de crescer no emprego, de um concurso, de uma viagem, de uma mudança. Todos nós temos vontade. Mas uma coisa que precisa marcar a igreja de Jesus é que nós não nos tornamos discípulos de Jesus para continuar fazendo a nossa própria vontade. Irmãos, isso é muito forte, é muito fechado, assim, na verdade, dizer isso, mas eu vou repetir. Nós não nos tornamos discípulos de Jesus para continuar fazendo a nossa própria vontade. Ou, se eu quiser dizer melhor, colocando a nossa vontade sempre, continuar colocando a nossa vontade em primeiro lugar. Porque a vontade nós temos. É uma situação muito conhecida, mas eu vou dizer aqui. No jardim de Getsêmani, Jesus orou ao Pai e disse: se for possível, passa de mim o cálice da cruz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. No Pai Nosso, quando o Senhor ensinou a orar, disse: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então Jesus tinha consciência de que ele desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Isso é importante demais. Eu estou chamando isso de clareza. Ele tinha essa clareza. João capítulo 8, versículo 29. Todo aquele que
vai se colocar nesse caminho, ele tem que ter confiança em Deus. Jesus disse nessa porção: aquele que me enviou está comigo e nunca me deixa só. Essa promessa que Jesus desfrutou dela, quem está falando isso é Jesus acerca do Pai. Essa promessa, ela é a mesma que Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Então vamos imaginar situações bem corriqueiras aqui. Vamos imaginar que um de nós, eu vou usar o nome de Vilma, esposa de Nélio. Vilma, esposa de Nélio, hoje está em Jucurutu. Não está aqui conosco, viajou para estar com a família. E no momento de oração que nós tivemos sexta-feira, Vilma estava dizendo do seu desejo, da sua ideia de juntar sua família e algumas pessoas para ela dar testemunho de Jesus. E nós oramos por Vilma e invocamos uma palavra como essa: ela vai estar lá sem Nélio, ela vai estar lá sem alguns que estão aqui, mas o Senhor estará com ela. O Senhor está com ela. Então, aonde eu for, fazendo o que eu estiver fazendo, Deus tem uma promessa de que eu não estarei só. Jesus desfrutou disso no primeiro dia até o último dia que ele esteve aqui entre os homens. Na cruz, você vai lembrar disso, todos abandonaram Jesus, todos os apóstolos. E ele diz: todos me deixaram, mas eu não estou só. Isso é uma certeza assim preciosa demais. Que o Senhor encha seu coração dessa verdade, que você nunca estará só quando você estiver nesse propósito de estar servindo ao Senhor. Quarta coisa, Jesus tinha um senso de urgência muito grande. O texto de João 9:4 diz assim: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vai chegar enquanto não se pode fazer. Irmãos, não sei se você tem a sensibilidade para perceber isso. Os dias estão chegando ao final. Quando, Marcelo? Não sei. É daqui a um ano, Marcelo? Não sei. Pode ser daqui a 20, a 10, não sei. Mas é muito claro que os dias estão cada vez ficando maus. Cada vez mais mal. Todas as coisas que cercam a sociedade humana vai apontando para isso. Nosso clima, as relações sociais. Você já ouviu, por curiosidade, o que é que acontecerá com o planeta se Putin deflagrar uma guerra nuclear? A última reportagem que eu vi, poucas semanas atrás, dizia que existe hoje um arsenal nuclear que é capaz de um percentual deles é capaz de destruir a vida na Terra. Eu não lembro exatamente, é tipo 2/3 da vida na Terra acaba num apertar de um botão. Marcelo, isso é terrorismo. Não é terrorismo. Isso é o que é dito, isso é o que existe. Os maiores detentores dessas ogivas são os Estados Unidos e a União Soviética. Mas dia 28 de agosto, pelos estudos lá, o Irã tinha completado a sua capacitação técnica, etc., de ter a sua arma nuclear atômica. Agora, dia 28. Fazer um exercício, o que é que eu farei se acontecer isso na Terra? Esse rebuliço todo na Terra. Eu tenho que estar pronto para isso. Você precisa estar pronto para isso. Mas deixando isso aqui à parte, deixa eu lhe dizer o que Jesus já dizia naqueles dias. É necessário que nós anunciemos o reino dos céus enquanto é dia. Há uma urgência de anunciar o nome de Jesus às pessoas enquanto é dia. Como é que eu faço isso, Marcelo? Eu queria te sugerir, e eu acho que na próxima semana nós vamos falar mais praticamente sobre isso.
Quantas pessoas você tem na sua casa que nunca entregaram a vida a Jesus? Eu tenho tantas. Então você começa com uma estratégia de orar por essas pessoas, de clamar a Deus por essas pessoas, para que elas tenham o seu coração aberto para Jesus enquanto é tempo. Nós já tivemos uma experiência assim entre os homens. Diz que nos dias de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento, levavam uma vida normal, estava tudo tranquilo. Noé era o pregoeiro da justiça, até que as portas da arca foram fechadas por um anjo pelo lado de fora, não dependia de Noé. Noé não podia mudar aquele calendário. E houve então todo aquele juízo de Deus sobre toda a terra. A Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, será nos nossos dias. Quando, Marcelo? Eu não sei. Mas o que eu quero dizer, repetir na verdade, é que há uma urgência para anunciar Jesus às pessoas. Há uma urgência para dizer que Jesus é a única esperança. Ele não é uma, ele é a única esperança para nos levar a Deus. A palavra fala sobre um episódio chamado Ira Vindoura. Quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, e toda a Judéia ia ser batizada por João Batista, ele fez uma crítica aos fariseus. Ele diz: quem vos instigou a fugir da ira vindoura? Aqueles homens que João Batista conhecia o coração deles, estavam ali muito na carne, querendo de alguma forma encontrar ali a sua justificativa para ser livre. A palavra de João é: quem vos instigou a fugir da ira vindoura? Com esse texto eu quero dizer para você isso: existe uma ira vindoura no calendário de Deus, o derramar da ira de Deus sobre toda a humanidade. Existe. Não foi escrito por pastor nenhum, não é algo dos nossos dias, é algo prescrito na palavra há centenas de milhares de anos. E da forma como está escrito, ela vem se cumprindo. Então Jesus falava de uma urgência. Enquanto é dia, que seja anunciado o reino. João capítulo 12, versículo 49, Jesus obedecia. O que é que diz esse texto? Eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem o quê? Prescrito o que dizer e o que anunciar. Aí essa palavra eu preciso que ela seja primeiro ouvida assim por mim, com muita clareza, e por vocês também. Por que existem tantas formas diferentes, tantos evangelhos diferentes, tantas igrejas diferentes? E com isso eu não estou dizendo que eu, você, esse pequeno grupo aqui, é exatamente a expressão certa da coisa. Não estou dizendo isso. Pelo contrário, tenho muita consciência das nossas muitas falta de clareza em algumas coisas. Mas o que eu quero dizer, para a glória de Deus, é que quando ele enviou Jesus, preste atenção, ele estava enviando Jesus, aquele que era por si só fiel, aquele que era por si só conhecedor. Deus, quando enviou Jesus, ele não mandou Jesus, vai lá e fala. Ele prescreveu. Zenil está aqui, é dono de farmácia há muitos anos. E ele sabe o que é um médico quando prescreve um medicamento. Chega lá na farmácia com a receita do médico, não pode dar um diferente. Aqueles remédios que são controlados pela receita. Não pode fazer diferente daquilo. Fica uma prova, fica uma via na farmácia. Há todo um cuidado para aquilo ali. Quando Deus enviou Jesus, ele prescreveu para Jesus o que Jesus tinha que dizer. Você está me ouvindo? Você não tem liberdade de pregar um evangelho que vem da sua cabeça. Você não tem liberdade de dizer coisas que sejam da sua cabeça. Jesus não teve essa liberdade. Jesus não usou dessa liberdade. Ele diz: assim como o Pai me fala, eu falo. Eu vou usar uma expressão lá de Macau: doa quem doer. O propósito não é fazer doer ninguém. O propósito é ser fiel a Deus.
Isso é que é importante. O propósito é sair e dizer aquilo que o Senhor mandou. Por exemplo, naqueles dias ele dizia: ide de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e dizer assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual foi a última vez, Marcelo, qual foi a última vez que você, para uma pessoa do seu convívio, disse para ela: é necessário arrepender-se? Você precisa arrepender-se. Está ouvindo, moça? Qual foi a última vez? Porque se eu disser que ela precisa mudar, ela vai mudar. Ela vai mudar de 6 para meia dúzia e continuar a mesma pessoa. O arrependimento transforma a pessoa. O arrependimento faz essa pessoa ser uma nova criatura. O arrependimento faz ela nascer de novo. Então, o que Deus prescreveu para Jesus, ele começou anunciando. E esse mesmo anúncio que ele fazia, ele encaminhou os seus discípulos a fazerem da mesma forma. Isso é muito sério, ou não? Qual é a mensagem que você tem para anunciar? Qual é? Foi prescrita por quem? Por qual médico? Essa receita qual é? Jesus, então, ele obedecia. João 17, 21, Jesus era um exemplo. Ele entendia a importância de ser exemplo. E ele sabia que com essa atitude dele, ele podia esperar um fruto. Ele diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Esse é o exemplo de Jesus. Jesus mostrou-se ser um com o Pai e o Pai um com ele. Ele entendia a importância disso. Todo o seu auditório, a maioria deles, procurava uma razão para apedrejar Jesus. E ele foi se mostrando cada vez um com o Pai, um com o Pai, um com o Pai. A falta de unidade é uma das coisas que mais confunde as pessoas. Jesus entendia que era necessário essa unidade para que o fruto existisse. O fruto era para que creiam que tu me enviaste. Irmão, preste atenção aqui nisso. Bem simples. Para que as pessoas creiam na sua palavra, para que as pessoas creiam naquilo que você está pregando, uma das coisas simples que você pode demonstrar para essas pessoas é você ter unidade com aquelas pessoas que andam junto com você. Se você é uma mulher, que você ande em sujeição a seu marido. Se você é um esposo, que você ande amando sua esposa. Se você é filho, que você esteja em obediência a seus pais. Se você é pai, que você esteja cuidando dos seus filhos com todo temor, sem provocar neles a ira. Se você anda com outras pessoas, que você considere ele, o outro, superior a você. E assim você vai demonstrando a unidade necessária para que as pessoas vejam. A gente sempre pensa que essa unidade será vista quando não tiver mais placa na frente dos prédios que diz Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Apostólica. As pessoas até veem nessas placas um problema, mas o maior problema é quando as pessoas estão dentro de um ambiente e elas veem essa falta de unidade ali dentro. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Era uma relação dele com o Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Citei aqui 6 características, mas tem outras, e outras que marcaram a vida de Jesus como alguém que foi enviado por Deus. Jesus fez questão disso. A primeira, João capítulo 4, é no começo da sua vida. Essa última, João capítulo 17, é no final da sua vida. São 3 anos de uma vida diante das pessoas, sem perder o foco. É uma palavra muito, muito presente hoje, né? Tem que ter foco, tem que ter foco. Jesus tinha esse foco. Foram 3 anos vivendo da mesma forma, afirmando as mesmas coisas diante das pessoas.
logo depois que Jesus começou a sua vida como o Messias, como missionário, que ele se apresentou dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, me enviou para... Ele começou a enviar os seus discípulos. Jesus enviou 12, 70, 120, 500. Jesus enviou a mim e a você. Vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho disso aqui. Eu vou repetir o que eu vou dizer agora, eu creio que faz sentido. Quando os profetas de Deus iam até a Israel, para corrigir Israel, para dar uma palavra a Israel, é para que Israel cumprisse o seu papel de ser testemunha de Deus. Mas Israel estava ali, naquele lugar. Quando Jesus veio, ele faz com que isso tome uma abrangência do tamanho, literalmente do tamanho do mundo. Aquilo que Israel deveria ser, a igreja o é, só que agora espalhado por toda a terra. Israel é uma nação de testemunha. Isso aí é Isaías capítulo 43. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o Senhor. Israel tinha a missão de ser testemunha de Deus. As nações deveriam, e eu creio que ainda hoje é, não sei se isso é impactante para você, vamos pensar junto. Sabe qual é o tamanho de Israel? Israel tem 120 quilômetros. Tem um pouco mais do que isso, de comprimento. Se eu sair daqui para João Pessoa, quando eu chegar ali, perto de Capim, por ali, já acabou Israel. Um pedacinho de terra desse tamanho. A maior parte deserto. Marcou a história, toda a história dos homens. Desde Abraão, quando saiu lá de Ur dos Caldeus e começou. Você pode ver nisso o milagre de Deus. Israel, esse pedacinho de nada, ser, como dizem algumas pessoas, o umbigo do mundo. Todo mundo está voltado para ele, todas as atenções voltadas para ele. Nesse sentido, Israel testemunha a glória de Deus. Mas Deus quer mais do que isso. Na plenitude dos tempos, Deus está indo mais longe do que isso. A igreja é uma nação de sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido por Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então, o que é que Deus está fazendo com a igreja desde 2000 anos atrás? Deus vem preparando essa terra, e a estratégia de Deus é que a igreja seja o seu instrumento para alcançar todas as nações. Quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Missões, queridos, é a estratégia de Deus para completar uma obra, que ele vai dizer, agora, usar aqui uma linguagem muito popular, agora, tudo que tinha que ser feito, foi feito. Ninguém tem desculpas a dar. O evangelho foi anunciado, todos os convites foram feitos. Agora chegou o fim. Mas é exatamente nesse lugar aqui, que hoje ainda está valendo, que hoje ainda é a estratégia de Deus válida, nós como igreja devemos estar nesse lugar. Nós somos um povo adquirido por Jesus para Deus, 1 Pedro e Apocalipse 1 e Apocalipse 5. Nós somos um povo adquirido por Jesus,
para ser para Deus suas testemunhas em todo o mundo. Não sei se você consegue pensar nisso e amadurecer um pouco o seu coração. Deus vai passar um juízo sobre toda a terra. E Ele quer que todos os habitantes da terra sejam conhecedores dessa verdade e de que Jesus é o caminho da salvação de cada um deles. Marcelo, está difícil de entender isso. Então, vamos voltar um pouquinho. Na cidade de Nínive, há muitos anos atrás, Deus anunciou o juízo dele. Nínive seria totalmente destruída. Lembra dessa história? Muito bem. É o que vai acontecer com o mundo todo. Mas Deus escolheu um homem chamado Jonas para ir a Nínive, anunciar que em 3 dias Nínive seria totalmente destruída. E Jonas ficou relutante, porque sabia que Deus tinha aquele coração e a sua palavra pode ser que... E você conhece a história. Mas Jonas foi tratado por Deus e ele foi anunciar. Nínive era tão grande que Jonas passou 3 dias caminhando e anunciando essa verdade. Lá em Macau tem um negócio chamado Rua da Frente. As cidades no interior, antigamente, tinha muito uma rua principal. E elas começavam muito em função dessa rua principal. Depois as outras ruas vinham. Eu imagino o Nínive desse jeito, só com a Rua da Frente. Aquela rua, mas uma rua gigante. 3 dias de caminhada, anunciando o juízo de Deus. O rei de Nínive soube, arrependeu-se e proclamou um arrependimento para toda a cidade. Todo o povo arrependeu-se, vestiu roupa de saco, jogou cinza sobre a cabeça, pediu perdão a Deus. Deus perdoou Nínive e passou aquele juízo. Não aconteceu nada. Olha para mim, querido. Isso pode acontecer sobre a minha casa. Isso pode acontecer sobre a sua casa. Isso pode acontecer sobre os meus amigos, sobre os seus amigos. Anunciar aquilo que Deus está pronto para fazer e para perdoar. E ver a mudança de vida e Deus passar a sua mão de perdão. Mas se não fizer nada, se eu for para dentro do navio, se eu retiver minhas palavras, se eu retiver o meu testemunho, porque tem pessoas que talvez só tenha a mim para ouvir, tem pessoas que só têm a você para ouvir. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Jesus enquanto é tempo. Talvez você nunca tenha parado para pensar com tanta simplicidade, mas com tanta seriedade, como você é importante nesse projeto de Deus. Como a sua fala é importante, como o seu testemunho é importante, como você é o instrumento de Deus para chegar naquele lugar. Quando Jesus enviou os 12 discípulos, os primeiros 12, eu imagino a mesma coisa que Deus fez com Jesus, o Pai fez com o Filho. O Pai prescreveu o que o Filho tinha que fazer. Jesus prescreveu o que os 12 tinham que fazer. Vocês não vão por aldeia de samaritano, lembra disso? Vocês vão de preferência à casa de Israel. Vocês vão dizer, é chegado o reino de Deus. Vocês não vão levar 2 túnicas, vocês não vão levar a sacola de comida, vocês vão confiando, a casa que você chegar, você bate lá e vai dizer, paz seja sobre essa casa. Se ali houver um filho da paz, a paz vai recair sobre ela. E vocês vão receber ali o alimento de vocês, porque o trabalhador é digno do seu salário. Ele deu todas as instruções. Os discípulos foram, os 12 foram e voltaram, dando a Jesus um relatório, tudo o que tinha acontecido, e se alegrando com isso. Lulu, Luz, cada um a gente vai olhando assim nos olhos. Um dia nós vamos estar diante de Jesus e vamos ter que dizer, do mesmo jeito que os 12 disseram, como foi? Como é que você fez? O que aconteceu? Eu não quero ser enviado por Jesus.
Eu vou dizer uma frase que eu disse no grupo caseiro, acho que lá em Ponta Negra. Ou você é um missionário, ou você é um missionário, ou você é um enviado de Deus, ou você é um campo de missionários. O que é isso? Ou eu tenho uma mensagem de Deus para levar, ou eu preciso ouvir essa mensagem de alguém. Porque se um dia eu ouvi, eu fui transformado, eu fui feito esse servo que leva a mensagem. E eu não posso deixar de levar. Se eu me nego a levar essa mensagem, é porque eu preciso ouvi-la e ser transformado por ela. Os primeiros 12 discípulos, Mateus 10, 5 a 7. Os primeiros 70 discípulos, como é que tem isso? Os 12, os 70, em Pentecostes eram 120, e em Mateus capítulo 28, não sei quantos tinham lá, mas era uma multidãozinha, que foram enviados por Jesus. Jesus disse em Marcos capítulo 16, Jesus não disse, a palavra diz, que os irmãos iam pregando e ia com eles o Senhor, confirmando cada palavra com sinais e maravilhas. Eles iam e o Senhor ia com eles. Vamos terminar hoje, abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 24. Vê com o Thelma se as crianças vão vir. Aí você disse que tem 5 minutos. Mateus capítulo 24. Quantos gostam de ler a Bíblia? Diga amém. Aqui está uma boa leitura para você nesses dias, para você meditar. Mateus 24 e 25. Um dos textos mais desafiadores, mais confrontadores que tem na palavra. Nós não vamos ler o texto todo, tem várias parábolas. Nós vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 14. Vamos aplicar essa palavra com a leitura dessa parábola. Mateus 25, a partir do 14. O título da parábola é Parábola dos Talentos. Talentos seriam os dons, as habilidades que Deus tem nos dado. Diz que o Espírito Santo distribuiu dons como lhe aprouve. E eu creio que não existe um irmão na igreja que não tenha sido abençoado, dotado por pelo menos um dom. Um dom espiritual. Não estou me referindo a habilidades naturais, mas um dom espiritual. Todos nós recebemos. O que acontece com esses dons? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Isso é uma parábola. A parábola é uma história terrena que tem como objetivo uma lição do céu. Então aqui os elementos da parábola eram conhecidos das pessoas. Era um homem, um fazendeiro, uma pessoa de posse, que chamando os seus servos, lhes confiou os seus bens, seus animais, suas casas, confiou os seus bens e viajou. E nessa viagem ele não tinha hora certa para voltar. Quando ele voltasse, ele iria fazer uma prestação de contas. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Aquele que recebeu 1 não podia reclamar, o que recebeu 2 não podia reclamar, e assim o de 5 também. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, um buraco, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos
e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5, eis aqui mais 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, leu o versículo 22. Disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que tu és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste, receoso, e escondi na terra o que é teu, aqui o tens de volta. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Na sua Bíblia está escrito de vermelho, a minha está. Se você olhar com carinho, você vai ver que quem disse essas palavras foi Jesus. Não é uma invenção. Haverá um dia que Jesus prestará contas. Haverá um dia que ele vai dizer: Marcelo, vem cá, eu te dei alguns talentos, o que fizestes com ele? E eu não tenho desculpas, eu não tenho como colocar de outra maneira. Eu tenho que tomar e dizer para ele. Eu não sei como é que vai ser isso, mas a Bíblia fala sobre um momento do chamado Tribunal de Cristo, onde nós seremos levados ali diante do Senhor e teremos que prestar conta dessas coisas. Estou falando da igreja de Jesus. Estou falando a você que foi batizado em nome de Jesus. Estou falando a você que se diz ser um servo dele. O Senhor Jesus te deu e te responsabiliza por isso. Uma das grandes lições da igreja é que Jesus é nosso exemplo, que nós queremos imitá-lo. Nós enchemos a boca disso. Não enchemos? Não dizemos que queremos ser como Jesus? Essa é uma das áreas que nós devemos lutar para ser igual a Jesus. Jesus foi um grande evangelista. Jesus foi um grande ganhador de almas. Jesus foi um grande missionário. Se eu quero ser igual a ele, eu tenho que dar esses passos. Jesus disse que, diante do Pai, ele completou a obra que o Pai havia dado para ele. Ele completou a obra. Existem muitas literaturas que podem ser invocadas nesse momento. Nós não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Nós devemos estar livres para fazer a vontade de Deus. Livres. Não quer dizer que eu não vou trabalhar. Preciso trabalhar para comer. Não quer dizer que eu não vou cuidar das minhas responsabilidades, dono de casa, de pai, de tudo. Em meio a todas as coisas que eu tenho para fazer, a prioridade é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Eu queria que você se desafiasse. Eu queria que você orasse e dissesse: Senhor, como Isaías disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não sei o que é que Deus vai fazer com você. Eu não sei qual vai ser a brasa que Ele vai tirar. Não sei aonde Ele vai tocar na tua vida. Se é nos teus lábios, se é nos teus olhos, se é na tua mente, se é no teu bolso. Mas Ele precisa santificar você e a mim para a obra dele, para poder cumprir esse papel dele. Aquelas pessoas que estão aqui, que não se sentem nesse lugar, porque não se sentem enviados por Jesus, porque não tem essa relação com Ele, vou repetir o que eu disse. Ou nós somos enviados, ou Jesus vem a nós como um campo
que precisa dessa mensagem dele tomando lugar. Porque o propósito de Deus é que todos nós nos acheguemos ao Senhor, nos entreguemos nas mãos dele, para sermos renovados por ele, nova criatura, e fugir desse mundo onde a ira de Deus cada vez se apressa a chegar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? A gente fica de pé, ora, e as crianças vão entrar. É isso? As crianças vão chegar aqui, vão tomar parte, e aí a gente vai pedir para que elas possam sentar e a gente fecha juntos. Deus amado, Deus bendito, oro por essa palavra. Oro, Senhor, por nós como igreja. Oro por todos que estão aqui como ouvintes. Que Teu Espírito Santo traga, Senhor, sobre nossos corações todo o temor que essa palavra tem o propósito de produzir, nos levando, ó Deus, a uma contrição na Tua presença, para a glória do Teu nome. Que todos nós possamos nos apresentar e dizer: eis-me aqui, para que possamos ser tocados pelo Senhor e preparados pelo Senhor para essa obra. Em nome de Jesus. Amém.